Sabe aquela sensação terrível de estar sempre preso aos mesmos pensamentos negativos, a uma ansiedade paralisante, ou aqueles velhos hábitos destrutivos? Muita gente se sente assim, acreditando que no fundo simplesmente nasceu desse jeito. Existe essa crença muito forte de que a nossa biologia dita quem nós somos. Mas hoje, o nosso tópico central é o número 8. Por que a biologia não é o seu destino final? Nesta nossa análise de hoje, nós vamos descobrir que a ciência moderna prova exatamente o oposto disso. Acredite se quiser, as nossas predisposições biológicas não são permanentes e o cérebro pode sim ser reconfigurado. É uma luta constante e, vamos ser sinceros, muito real. A sensação de estar com a fiação do cérebro programada para falhar em certos momentos pode ser totalmente avassaladora. E aí surge aquela pergunta inevitável na nossa cabeça. A biologia é mesmo uma sentença definitiva de onde ninguém consegue escapar? Bom, a resposta que a neurociência traz pra gente é um retumbante não. De jeito nenhum. Ninguém aqui é refém da própria biologia. E entender como isso funciona na prática é o primeiríssimo passo para alcançar a liberdade mental. Certo, então vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro de hoje é 1. O mito do destino biológico. 2. As mensagens enganosas do cérebro. 3. A ciência dos hábitos. 4. A neuroplasticidade autodirigida. E 5. A solução em 4 passos. Seção 1. O mito do destino biológico. Para começar, a gente precisa desmontar completamente essa crença super limitante de que a nossa genética define o nosso destino. Olha só, é inegável que vulnerabilidades genéticas como predisposição à ansiedade ou a vícios existem de verdade, certo? Só que a pesquisa mostra com muita clareza que essa biologia pode ser profundamente alterada pelas nossas atitudes diárias. Pense nisso como um jogo de cartas. A genética distribui as cartas, mas são as nossas escolhas que ditam como a mão vai ser jogada. A biologia é literalmente só o ponto de partida. Tem uma citação clássica de Santo Agostinho que resume isso perfeitamente. O hábito, se não for resistido, logo se torna uma necessidade. E faz muito sentido. Os maus hábitos podem até parecer uma necessidade física absoluta para o corpo da gente, né? Mas nós, seres humanos, temos esse poder incrível de resistir e remodelar essas rotinas. Não é uma necessidade vital de fato. É só um comportamento aprendido que o cérebro começou a tratar equivocadamente como se fosse uma questão de sobrevivência. Passando para a seção 2. Mensagens enganosas do cérebro. A gente precisa traçar um contraste gigante entre duas coisas que o pessoal costuma confundir muito: o cérebro e a mente. O cérebro, ele opera naquele modo de sobrevivência primitivo. Ele é totalmente automático, reativo e só quer saber de alívio imediato, custe o que custar. A mente, por outro lado, é o nosso lado consciente. É ela que se alinha com os nossos valores e com os nossos objetivos de longo prazo. Eles dividem o mesmo corpo, claro, mas têm agendas completamente diferentes. E o problema é que quando a gente deixa esse cérebro automático no controle, ele costuma invadir a nossa psique com o que a ciência chama de mensagens enganosas. Esse é o conceito-chave aqui. São basicamente falsos alarmes. Sabe aqueles pensamentos, impulsos e desejos que não fazem o menor sentido e só servem para nos afastar dos nossos propósitos e gerar um sofrimento gigantesco e desnecessário? É exatamente isso. E isso nos leva à seção 3, a ciência dos hábitos. E aqui fica brilhantemente ilustrado aquele ciclo vicioso no qual tanta gente fica presa. A lógica é mais ou menos essa. Surge uma mensagem falsa e isso causa um desconforto absurdo. Para aliviar logo essa ansiedade, a gente dispara uma resposta habitual que traz um alívio temporário. Mas o perigo mora aí. Ao ceder, nós ensinamos para o cérebro que aquela ação era necessária, enraizando o hábito ainda mais fundo. O alívio imediato de hoje é a garantia absoluta do sofrimento de amanhã. A ciência por trás disso é explicada pela famosa lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Para colocar em perspectiva, imagina uma trilha no meio de uma floresta intocada. No começo é super difícil passar por ali, mas quanto mais a gente caminha por aquela trilha, mais larga e limpa ela fica, até virar o caminho principal. No nosso cérebro é igualzinho. Se a gente para de usar uma resposta automática, a trilha neural antiga enfraquece e novas rotas começam a ser abertas. E o que impulsiona essa abertura de trilhas são 3 áreas específicas. Primeiro, o centro UO. Sim, por incrível que pareça, esse é o termo usado na literatura. Ele é como se fosse um alarme de incêndio quebrado que toca dizendo que algo está terrivelmente errado quando não está. Depois temos o centro de hábitos, que solta aquelas respostas automáticas, e o centro de recompensa, que fica buscando prazer momentâneo a qualquer custo. Juntos, esses 3 são os motores que trabalham sem parar para manter o mau hábito funcionando. Seção 4. Neuroplasticidade autodirigida. Chegamos à nossa arma principal contra esse cérebro automático,
a neuroplasticidade autodirigida. A neuroplasticidade comum é só a capacidade do cérebro de mudar para o bem ou para o mal. Mas, quando nós engajamos a nossa mente consciente e direcionamos a nossa atenção, a gente consegue literalmente reconfigurar os circuitos cerebrais. É dar um novo emprego para áreas específicas do cérebro. É de fato a mente dominando a biologia. O pesquisador Benjamin Libet traz um conceito fantástico que reforça tudo isso, chamado de free want, ou o poder de veto. Nós não controlamos aquele impulso inicial esquisito que surge do nada. O cérebro solta isso no piloto automático. Porém, a mente humana tem o poder absoluto de vetar a ação que viria depois. A nossa responsabilidade não está no impulso que aparece, mas sim na atitude que nós tomamos a partir dele. Vamos ver como isso tudo se constrói na seção 5, a solução em 4 passos. Nós vamos colocar a mão na massa através de um mapa prático de 4 passos que treina esse nosso foco. Aplicando de forma consistente as ações de rotular, reenquadrar, refocar e reavaliar, a gente faz aquela velha estrutura neural desmoronar. O passo 1 é rotular. É literalmente chamar as coisas pelo nome certo. Bateu aquela ansiedade ou aquele desejo nocivo, o objetivo é reconhecer na hora e dizer: opa, isso é só uma mensagem enganosa do meu cérebro, não é uma necessidade real. Dar um nome para a coisa tira completamente aquele peso de urgência da situação. Logo depois, vem o passo 2, reenquadrar. O segredo aqui é mudar a percepção da importância daquilo, colocando a culpa na fiação defeituosa do cérebro. A frase de ouro é: não sou eu, é apenas o meu cérebro. Quando a gente separa a nossa verdadeira identidade desse sintoma puramente biológico, a culpa desaparece. Vira só uma falha mecânica e não uma falha moral. O passo 3 é refocar, e é aqui que o verdadeiro trabalho pesado da neuroplasticidade acontece. A gente precisa forçar a atenção para alguma atividade construtiva, mesmo com aqueles impulsos falsos gritando no fundo da mente. Pode ser ler um livro, trabalhar, dar uma caminhada, o que importa é não alimentar a via neural antiga. Afinal, o cérebro só aprende através de novas ações. E para fechar, o passo 4, reavaliar. Esse é aquele estágio delicioso de clareza mental que chega com o tempo. Repetindo os 3 primeiros passos sem parar, a mente simplesmente aprende a descartar os impulsos. Nós passamos a enxergar essas mensagens como lixo mental, coisas com 0 valor genuíno. E aí, os nossos verdadeiros objetivos começam a fluir sem a neblina do cérebro no meio do caminho. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a aplicação rigorosa e constante desses 4 passos vai literalmente matando de fome aquelas trilhas neurais antigas e destrutivas. E olha, não tem mágica nenhuma aqui, nem é só pensamento positivo. É biologia aplicada na veia. Construir um cérebro que trabalhe a favor dos nossos maiores propósitos é totalmente possível. Por isso que a gente afirma com toda a certeza: a biologia nunca é o destino final. Entender as engrenagens do nosso cérebro nos dá um poder gigantesco de mudança. Diante de tudo isso que vimos sobre como as conexões neurais são maleáveis, fica aquela provocação essencial para todos nós. Quais narrativas ou mensagens falsas a gente ainda está aceitando de forma passiva no nosso dia a dia? Romper esse ciclo é basicamente retomar a direção da nossa própria vida. O cérebro pode até tentar ditar qual é o caminho, mas a mente sempre tem o poder do veto final. A escolha de qual trilha abrir na nossa floresta mental pertence exclusivamente a nós. E aí, qual caminho nós vamos abrir hoje?